Carolina ouviu a chave girar na porta e estremeceu de surpresa. Ainda é cedo. Bruna geralmente chega mais tarde. Talvez tenha sido um dia curto no trabalho. Amanhã é Dia das Mães, afinal. Carolina estava aborrecida porque achava que ainda tinha tempo. Ela praticava seus vocais com aulas online gratuitas quando ninguém estava em casa. Tímida na frente dos outros, mantinha seu hobby em segredo. Sua família não aprovava. Para ser mais precisa, apenas Bruna desaprovava, mas como Bruna era claramente a chefe da família, Carolina tentava não desagradá-la. Carolina, por que ainda não tirou o lixo? Bruna sempre era assim, repreensiva, em vez de oferecer um simples cumprimento. Repreendia por tudo, por não limpar o pó, pelos pratos deixados na mesa e, como agora, por não tirar o lixo. Mas hoje Carolina não teve tempo. Ela tinha chegado tarde da escola. Hoje falaram muito sobre mães, lembrando a todos de não esquecerem de parabenizá-las amanhã, nesse dia tão especial. Um menino, Bill, fez um discurso emocionante sobre as mães. Carolina nunca teria imaginado que ele fosse tão sensível e profundo. Muitas pessoas estavam com os olhos marejados, inclusive Carolina, mas as lágrimas dela não eram leves como as dos outros. Nessas horas, ela se sentia especialmente infeliz e sozinha. Alguns colegas olharam para ela, aqueles que conheciam o destino de Carolina. Sob esses olhares, a garota se sentiu inexplicavelmente culpada. Todas essas pessoas ouvindo o discurso de Bill tinham mães, até mesmo as professoras, como a Sra. White, embora ela já estivesse quase aposentada. Mas a mãe de Carolina já tinha partido há muito tempo, o que tornava as palavras de Bill tão dolorosas para ela. Foi uma sorte que, naquele momento, Tula Connor, a professora de matemática, entrou na sala. Ela queria falar com a Sra. White sobre algo, mas quando viu Carolina, entendeu imediatamente. Carolina, venha para minha sala, por favor. A Sra. Connor era muito compreensiva. Também era bonita, gentil e inteligente. Nas suas aulas, até os piores bagunceiros ficavam quietos, ouvindo cada palavra dela e impedindo os outros de se distraírem. Além disso, ela conhecia bem a mãe de Carolina. Não eram exatamente amigas, mas conversavam longamente quando se encontravam por acaso na rua. Isso porque Tula havia crescido ao lado do pai de Carolina. Eles tinham estado no mesmo grupo de jardim de infância, depois colegas de carteira na escola. Seus caminhos se separaram apenas depois do ensino médio, quando o pai de Carolina foi estudar construção e Tula seguiu para a contabilidade. No final, nenhum dos dois seguiu a carreira para a qual estudaram. O pai de Carolina trabalhou como caminhoneiro, a única maneira de ganhar o suficiente para sustentar a família. Tula acabou na escola, embora nunca tivesse se visto como professora. Na opinião de Carolina, foi o destino que interveio, porque Tula era a professora mais maravilhosa que se podia imaginar. Nunca gritava com os alunos, sempre explicava tudo com calma e, o mais importante, de maneira clara. Suas aulas eram interessantes, até emocionantes. O conhecimento complexo parecia se instalar na cabeça deles sem esforço. De maneira geral, Tula tinha o dom de ensinar. Na opinião de Carolina, foi até uma sorte que ela não tenha seguido a carreira de contabilidade, pois a escola definitivamente precisava de pessoas como ela. Carolina tinha apenas 8 anos quando sua mãe faleceu. Tudo aconteceu muito rápido. Primeiro, sua mãe começou a perder peso e ficar muito cansada. Ela foi ao médico, esperando que receitassem vitaminas, para que tudo voltasse ao normal. Eu estarei curada nas suas férias de verão, e vamos para o mar, prometeu sua mãe a uma Carolina preocupada. A menina sorriu de volta, mas sentia medo de algo que não conseguia entender completamente. Talvez ela tivesse uma sensação de que sua pessoa mais querida estava com problemas. O sinal mais assustador foi que sua mãe parou de cantar. Carolina ouvia a mãe cantar desde que nascerá, canções infantis engraçadas, músicas de desenhos animados e baladas de amor adultas. A mãe cantava em todos os lugares, no banheiro, na cozinha, às vezes até na rua, e, claro, na mesa com os convidados. Ela tinha uma voz incrivelmente bonita, melodiosa e, de certa forma, brilhante. A mãe de Carolina lhe disse que, desde criança, sonhava em ser cantora, mas isso exigia estudo, aulas de canto, talvez até frequentar uma escola de música. No orfanato onde sua mãe cresceu, não havia essa oportunidade.
Depois da formatura, a mãe de Carolina, como outras meninas, foi estudar costura. Ela era muito boa nisso também, mas teve que abrir mão do sonho de cantar nos palcos. Que sonhos poderia ter quando a prioridade era se sustentar e ganhar a vida, disse a mãe. Carolina ouviu essa história pela primeira vez quando tinha cerca de 6 anos. A menina sentiu uma grande empatia por sua mãe, tanta que imediatamente correu para abraçá-la fortemente. A mãe, compreendendo tudo, sorriu e acariciou a cabeça de Carolina. Está tudo bem, filha. Eu gosto de costurar também, e meu talento não se perdeu. Foi passado para você, disse a mãe. Carolina sorriu, já sabendo que era boa em cantar. Ela recebia elogios de adultos e professores de seu jardim de infância. A diretora musical sempre dava a Carolina uma canção solo em todas as apresentações festivas, e a menina cantava sozinha, sem as outras crianças. Carolina sempre dava o seu melhor, principalmente por sua mãe, que sempre sentava na primeira fileira, sorrindo orgulhosa enquanto olhava para sua filha. Você vai ser uma cantora famosa, dizia sua mãe. Vai se apresentar no palco. Tudo vai dar certo para você, se você tiver vontade e trabalhar duro. O talento é apenas metade do sucesso, você precisa se esforçar para alcançar alguma coisa. É assim em qualquer empreitada. Carolina assentia com a cabeça. Ela estava pronta para trabalhar, estudar e ensaiar. E ela queria muito. Quando ela começou a primeira série, a levaram para a escola de música, mas era tarde demais. Descobriram que a matrícula acontecia na primavera, e sua mãe a levou para a audição no final do verão. Simplesmente não havia mais vagas. Tudo bem, volte no ano que vem, disse o administrador, balançando a cabeça com simpatia. Nós vamos voltar, com certeza, prometeu a mãe, e não só na primavera, mas no inverno, para garantir. Mas os planos foram interrompidos pela repentina piora na saúde da mãe. Depois veio o diagnóstico. Soou assustador e incompreensível. Carolina não conseguia compreender a gravidade da situação, mas, vendo o rosto pálido e os olhos cheios de medo de seus pais, entendeu que era algo sério. O tratamento começou. A mãe agora raramente estava em casa, sempre nos hospitais. O pai a visitava todos os dias, mas Carolina não podia ir. Você não pode ir lá, querida. É um ambiente estéril. Quando sua mãe for transferida para um quarto normal, nós a visitaremos, dizia ele. Depois de cada visita ao hospital, o pai voltava para casa abatido e triste. Ele parecia envelhecer diante dos olhos de Carolina, transformando-se de um jovem alegre em um homem cansado e grisalho. Ele tirou uma licença do trabalho, alguém tinha que cuidar de Carolina. Não havia avós por perto. A mãe de Carolina tinha crescido em um orfanato, e os pais de seu pai moravam longe, tendo se mudado para ajudar a filha mais nova com os filhos. Carolina mal se lembrava deles. Um dia, o pai não voltou para a casa do hospital no horário habitual. Durante a doença da mãe, Carolina se acostumou a ser independente. Ela esquentou o jantar sozinha, limpou a cozinha e depois leu um livro sobre as aventuras de Pip Meia-Longa. Ainda assim, seu pai não voltou. Carolina olhou para o relógio. O crepúsculo rapidamente se transformava em escuridão lá fora. Estava muito tarde. O medo tomou conta da garota, principalmente por seu pai. Cenários terríveis passaram por sua mente: seu pai atropelado por um carro, sequestrado ou escorregando no gelo e desmaiando. À medida que a noite caía, uma chave finalmente girou na fechadura, e o coração de Carolina disparou. Ela correu para o corredor, mas quem estava à porta era uma confusa tula. Carolina geralmente ficava feliz em ver a amiga dos pais, mas, agora, sua aparição foi tão inesperada que a garota não conseguiu conter um suspiro de decepção. Ela queria ver seu pai. Carolina, você vai precisar ficar na minha casa esta noite. Onde está o papai? Ele está no hospital com a mamãe. Ele não pode sair de lá agora. Entendi. O medo por sua mãe tomou conta do coração de Carolina, mas ela não fez mais perguntas, temendo as respostas. Tula morava com um homem bonito que lembrava um ator de Hollywood. Ele era muito atencioso com Carolina, sempre tentando envolvê-la em brincadeiras. Ele era legal, mas a menina não estava com humor para se divertir. Seu pequeno coração pressentia uma grande desgraça. 2 dias depois, seu pai veio buscar Carolina.
Ela quase não o reconheceu. Ele havia emagrecido, seu rosto estava sombrio, com olheiras profundas que expressavam uma dor insuportável e um vazio. Carolina recuou de leve, assustada com a aparência de seu pai. Em casa, o homem deu a notícia: uma terrível doença havia tirado a vida da mãe de Carolina. Ela tinha lutado com todas as forças, mas havia perdido a batalha e nunca mais voltaria. Carolina não conseguia aceitar aquilo, é claro. Ela sabia que as pessoas às vezes morriam, como a vizinha Chá ou filho de conhecidos de seu pai, que estava no exército e foi para alguma zona de conflito. Essas pessoas simplesmente desapareciam. Estavam mortas. Tudo isso parecia claro o suficiente, até que aconteceu com a mãe. A ideia de que não haveria mais conversas sinceras, passeios ou leituras antes de dormir era simplesmente inacreditável. Carolina chorou alto, com o corpo inteiro tremendo, mal conseguindo respirar. Seu pai acariciava sua cabeça distraidamente, incapaz de confortar a filha. Ele também lutava contra uma perda difícil. Dizem que o tempo cura todas as feridas, e, aos poucos, a vida encontrou um novo ritmo. Não era tão boa quanto quando a mãe estava viva, é claro, mas Carolina e seu pai se adaptaram à nova realidade. A avó de Carolina veio de longe, alguém precisava cuidar dela enquanto seu único pai estava viajando para trabalhar. Carolina mal conhecia a avó, que se mostrou uma mulher muito mandona e severa, alta, magra, com as sobrancelhas eternamente franzidas. Seus cabelos grisalhos estavam sempre presos em um coque apertado, e seus longos dedos estavam constantemente ocupados amassando massa, cortando vegetais, espanando ou tricotando. A avó era uma cozinheira excelente. Carolina nunca tinha provado tortas tão deliciosas e sopas tão saborosas, mas a mulher idosa olhava para a neta como se ela fosse a maior decepção da sua vida. Carolina tentava agradá-la, mas nunca conseguia. Segundo a avó, Carolina tinha mãos de gancho, uma cabeça vazia e pernas de palito. Ela também falava mal da mãe de Carolina, não diretamente, é claro, mas Carolina entendia perfeitamente que a avó não tinha gostado dela. Uma casa negligenciada, uma filha mal educada, um marido que não era atendido, todas essas eram críticas à mãe de Carolina. E, apesar da pouca idade, a menina reconhecia essas repreensões. Certo dia, Carolina pediu à avó que a matriculasse em uma escola de música, algo que ela e sua mãe tinham planejado fazer. De jeito nenhum. Essa escola fica do outro lado da cidade e as aulas são caras. Deixe de bobagens. Você devia ler mais, isso é mais saudável do que cantar canções. Disseram que eu tenho talento, a menina argumentou. Não me faça rir. Talento? Seria melhor você limpar seu quarto. Isso é mais útil e necessário do que algum talento. Ponto. Esse comentário casual, que provavelmente a avó não se lembraria mais tarde, destruiu a confiança de Carolina. Ela começou a duvidar de sua habilidade para cantar. Sem ouvido, sem voz, pensava a garota. Carolina até parou de cantarolar enquanto fazia as tarefas de casa, algo que sempre tinha feito antes. Agora, Carolina se sentia envergonhada de cantar aquelas canções que, de repente, pareciam tolas. Sua própria voz começou a soar desagradável e irritante para ela. O pai de Carolina ainda fazia suas viagens, e, quando ele estava fora, a avó tornava-se a verdadeira dona da casa. Ela frequentemente repreendia Carolina, sem medir as palavras, chamando-a de burra por resolver os problemas de matemática incorretamente ou tonta por quebrar um prato ou costurar um botão torto em um casaco. Porque sua mãe não te ensinou nada, exclamava a avó, jogando as mãos para o alto. Meus outros netos se serviam melhor sozinhos com 3 anos de idade, dizia, referindo-se aos filhos de sua filha, como se Carolina não fosse sua neta. A avó frequentemente falava sobre seus outros netos, e eles pareciam ser crianças perfeitas, excelentes alunos, atletas e grandes ajudantes. A avó contava histórias e os usava como exemplos, comparando-os constantemente com Carolina. Essas comparações, claro, nunca favoreciam Carolina. Quando o pai estava em casa, Carolina ouvia sua avó repreendendo-o por causa dela. Embora essas conversas não fossem dirigidas a ela, Carolina as escutava. Mãe, dê um tempo para a menina. Ela está passando por um momento difícil, assim como eu. Ela é uma boa garota. Carolina entendia que seu pai estava do lado dela, o que a fazia se sentir mais calma e feliz, mas também sabia que ele não queria brigar com sua mãe.
Ela faz muito por nós, seu pai dizia. Ela deixou tudo para trás, o marido, a filha, os outros netos, os amigos e os vizinhos para vir aqui nos ajudar. Carolina assentia obedientemente. Ela não queria deixar seu pai ainda mais triste, então mantinha seus pensamentos sobre deixar a avó voltar para seus netos perfeitos para si mesma. Mesmo com toda a atenção, havia benefícios na estadia da avó. Ela ensinou Carolina a cozinhar e a cuidar da casa. Aos 10 anos, Carolina percebeu que não precisava mais de uma babá. Embora fosse bom ter alguém cuidando dela, a presença da avó trazia mais frustração do que conforto. Suas palavras machucavam, e até mesmo seus conselhos valiosos soavam como acusações. Carolina constantemente se sentia desconfortável perto dela, um sentimento que ela odiava. Certo dia, Carolina conversou com o pai, que também se sentia pressionado pelo estilo de comunicação de sua mãe, embora fosse grato por sua ajuda durante aquele período difícil. As tentativas de moralizar e educar um adulto e as críticas veladas sobre sua falecida esposa o sobrecarregavam. Durante uma reunião familiar, decidiram que Carolina e seu pai podiam se virar sozinhos. Essa decisão foi oportuna, pois a filha da avó havia acabado de ter seu quarto filho e precisava desesperadamente de ajuda. A avó partiu em segurança, surpreendendo Carolina com um beijo de despedida. A vida com o pai tornou-se mais fácil e tranquila. Quando ele não estava em viagem, gerenciava a casa. Durante suas ausências, Carolina se virava sozinha. Oficialmente, ela estava sob os cuidados da vizinha, mas Tula também estava sempre de olho nela, oferecendo apoio quando necessário. Carolina não abusava da gentileza da professora, mas se sentia mais segura sabendo que tinha ajuda disponível, caso precisasse. Pai e filha viveram assim por 1 ano. Foi um bom período. Eles exploraram a região, visitaram lagos, montanhas, colinas e florestas. Percorreram todos os parques locais e acamparam. Era divertido e fascinante, embora Carolina lamentasse a ausência da mãe para compartilhar esses momentos. Então, Bruna entrou em suas vidas. Carolina não percebeu imediatamente que seu pai estava vendo alguém. No início, ela pensou que ele estava fazendo horas extras à noite. Suas ausências periódicas não levantaram suspeitas, pois isso já acontecera antes. Mas, um dia, por acidente, Carolina os viu juntos, e, de repente, seu pai parecia um estranho, quase um alienígena. Ao voltar do cinema com amigas em um sábado à noite, Carolina os viu em um parque movimentado. Seu pai parecia diferente, de alguma forma mais jovem. Seus olhos brilhavam de alegria interior, e um sorriso largo iluminava seu rosto enquanto conversava com sua companhia. A mulher ouvia com os lábios comprimidos, como se estivesse fazendo um grande favor ao caminhar ao lado dele. Carolina se sentiu desconfortável e, imediatamente, não gostou daquela mulher. Embora ela fosse alta, loira e estilosa, seus olhos eram frios e distantes. Carolina não via nenhum indício de afeto genuíno por seu pai, que claramente tentava conquistar a aprovação dela. Mais tarde, quando seu pai trouxe Bruna para casa, Carolina notou mudanças no ambiente familiar. Bruna habilmente teceu uma rede de cuidados, ajuda e submissão, na qual o pai de Carolina ficou cada vez mais enredado. Bruna era uma boa cozinheira e sempre servia as melhores porções para o pai de Carolina. Ela ia às compras com ele, ajudava a escolher novas roupas e, o mais notável, concordava com tudo o que ele dizia, tratando cada palavra como se fosse genial. Carolina imediatamente sentiu a falta de sinceridade de Bruna e a detestou profundamente. Embora Bruna tentasse se conectar com a menina, trazendo presentes como perfumes, cosméticos e roupas, itens que, de fato, interessavam a Carolina, isso não mudava seus sentimentos. O excelente gosto de Bruna e sua compreensão do que uma garota poderia gostar não compensavam sua falta de autenticidade. Carolina lutava para aceitar essa nova realidade. Seu pai tinha uma mulher em sua vida, e isso parecia uma traição à memória de sua mãe. A presença de Bruna só fazia Carolina sentir mais rejeição. A menina tentava compartilhar seus pensamentos e sentimentos com Tula na escola, visitando a professora durante os períodos livres. Quem mais poderia entender? Seu pai, com os olhos cheios de amor e felicidade por Bruna, dificilmente compreenderia. Suas amigas, todas de famílias completas, não poderiam se relacionar com sua situação. Então, era Tula quem ajudava a Carolina a lidar com suas dúvidas e preocupações.
Sim, eu sei que seu pai está namorando a Bruna, disse Tula, balançando a cabeça quando Carolina veio pela primeira vez com o problema. Eles foram apresentados por amigos, conhecidos mútuos. Ela não é legal, Carolina murmurou. Ela me incomoda. Não me machuca fisicamente, mas tem algo nos olhos dela. Carolina não conseguia encontrar as palavras certas para explicar tudo a Tula. Talvez você devesse dar um tempo a Bruna. Com o tempo, vocês vão se conhecer melhor e, então, poderá tirar conclusões. Carolina suspirou. Ela não queria conhecer melhor aquela mulher. Ela e seu pai estavam vivendo bem sozinhos, mas a garota entendia perfeitamente para onde as coisas estavam indo, e isso a assustava. Ela frequentemente conversava com Tula sobre Bruna. Carolina precisava desabafar. A menina tinha uma sensação desagradável e opressora sobre Bruna. Não gostava da aparência da mulher, do poder que ela exercia sobre seu pai e da voz exageradamente doce que usava. Era difícil para Carolina ver seu pai abraçando Bruna. Ela sentia vontade de fugir imediatamente. No início, seu pai e Bruna se encontravam mais fora de casa, passeavam, iam ao cinema e a cafés. Então, a mulher começou a aparecer com mais frequência em casa, e um dia, Bruna mudou-se de vez. Carolina ainda se lembrava do momento em que seu pai trouxe 2 malas enormes para o apartamento. A garota respirou fundo, prestes a fazer a pergunta óbvia, mas não havia necessidade. Logo após o pai, Bruna entrou no apartamento, de mãos dadas com Melissa, sua filha, uma menina 2 anos mais nova que Carolina. Elas já se conheciam, mas, na presença uma da outra, sentiam apenas um desconforto mútuo. Bruna e Melissa vão ficar conosco, explicou o pai. Os donos do apartamento que elas alugavam pediram o imóvel de volta. Eles estão pensando em vendê-lo, e você não encontra um novo lugar tão rapidamente. Desde então, Carolina percebeu que Bruna não iria embora. Melissa foi instalada no quarto de Carolina, e isso foi difícil. Melissa era uma vizinha tranquila, silenciosa e reservada. Passava a maior parte do tempo na sala de estar assistindo TV ou estudando, mas Carolina perdeu a oportunidade de estar sozinha. Seu quarto já não era mais seu refúgio, seu lugar de força e calma no mundo. Bruna, aos poucos, tornou-se a verdadeira dona da casa. Suas coisas apareceram em todos os lugares, e ela passou a decidir o que a família comeria no café da manhã, no almoço e no jantar. Ela controlava Carolina e Melissa e monopolizava toda a atenção do pai de Carolina, que estava encantado por finalmente ter uma dona de casa. Ele não notava o que era evidente para Carolina: Bruna não gostava dela. Bruna não gostava de Carolina, e isso era óbvio para a menina. Claro, Bruna não precisava ter sentimentos sinceros por sua enteada, mas não se tratava apenas de indiferença. A verdade era que Bruna a desprezava. Embora tentasse não demonstrar, Carolina percebia perfeitamente bem, pois já não era mais uma garotinha ingênua. Tudo que Carolina fazia irritava: como comia, como falava, como se vestia, como limpava a casa ou cozinhava. A própria existência de Carolina parecia ser algo desagradável e indesejado para Bruna. Carolina sentia essa atitude em tudo. Às vezes, Bruna se permitia fazer comentários sobre sua aparência. Você se veste como um menino, dizia ela, com desdém, ao ver Carolina com suas eternas calças jeans e moletons. Você já deveria ter ido ao cabeleireiro há muito tempo. Podia até parecer que essas observações estavam relacionadas a alguma preocupação com a aparência de Carolina, mas havia mais. Bruna parecia incomodada com tudo que Carolina fazia, e sua irritação se manifestava em cada detalhe. Ela criticava o hobby de Carolina, chamando seu canto de uma perda de tempo inútil, e sugeria que a menina se concentrasse mais nos estudos. Quando Carolina assistia à TV em seu tempo livre, era imediatamente rotulada como preguiçosa. A condição de seu quarto também era motivo constante de crítica para Bruna, que reclamava da poeira no parapeito da janela, das roupas espalhadas e da bagunça no armário. Tudo isso, claro, era disfarçado como preocupação com a menina órfã, cuja mãe, falecida precocemente, não teve tempo de educar adequadamente. Bruna adotava uma postura de verdadeira madrasta má. Além disso, como uma madrasta clássica, Bruna favorecia sua própria filha, Melissa. Não era algo muito óbvio, mas Carolina notava, é claro. Uma vez, Carolina teve que suportar uma longa bronca de Bruna porque havia comido o último iogurte da geladeira.
Acontece que o iogurte era para Melissa, a criança mais nova da família. Às vezes, Carolina tinha vontade de chorar de tanto ressentimento e impotência. Ela se sentia uma estranha em sua própria casa. Bruna e Melissa gradualmente se tornaram as pessoas principais no apartamento, e ela e seu pai pareciam ser empurrados para fora, como se estivessem sendo apagados. O mais triste era que seu pai não percebia nada disso. Ele saía em suas viagens tranquilamente, quando voltava, parecia incrivelmente feliz. Bruna parecia ter enfeitiçado seu pai. Aquela maldita Bruna. Falar com seu pai sobre isso era inútil. E, como sempre, Carolina desabafava com Tula. A professora olhava com olhos tristes e, às vezes, acariciava seu cabelo loiro de forma reconfortante. Eu entendo você, Carolina. Deve ser muito difícil e doloroso para você, dizia Tula, apoiando o queixo com os punhos e olhando nos olhos da menina. Mas parece que Bruna só está tentando te educar, cuidar de você. Ela me odeia. Carolina protestava. Você deveria ver como ela me olha, como se eu fosse uma aranha nojenta ou uma centopeia pegajosa. Você sempre teve uma imaginação vívida, Tula sorria suavemente. Sim, eu entendo. Você é uma garota sensível. Deve ter boas razões para suas desconfianças. Mas se Bruna algum dia te machucar ou te insultar diretamente, me avise imediatamente, certo? Certo, Carolina concordava tristemente. Ela sabia que Tula estava passando por um momento difícil também. A professora havia terminado recentemente um relacionamento com um homem com quem esperava formar uma família. Carolina não sabia os detalhes, apenas ouvirá os adultos comentando. Enquanto isso, Carolina tentava aguentar as constantes críticas de Bruna e a falta de carinho. Mas o que a incomodava ainda mais era sua certeza de que Bruna estava com seu pai por motivos puramente egoístas. Carolina já era madura o suficiente para perceber isso, e não conseguia entender como seu pai não enxergava o óbvio. Bruna vinha de um vilarejo remoto, um verdadeiro fim de mundo. Sua mãe ainda morava lá, em uma casa que Bruna desdenhava, chamando-a de Choupana. Ambiciosa, Bruna sonhava em escapar de suas raízes rurais e ansiava pela vida na cidade grande. Ela via o casamento como sua única chance de sair daquele lugar, acreditando que conseguir sucesso por conta própria levaria muito tempo. Primeiro, ela teria que estudar, depois trabalhar e subir de posição, uma vida inteira poderia passar desse jeito, pensava ela. Assim, ela buscava um marido para garantir a vida confortável que desejava. Carolina foi juntando as peças da história de Bruna a partir de várias fontes. Algumas informações vinham da própria Bruna, outras de Melissa, mas as mais interessantes eram as conversas que Carolina ouvia entre Bruna e sua amiga Luciana. Bruna falava ao telefone com Luciana frequentemente, e, mesmo com a porta do quarto fechada, as paredes finas do apartamento não conseguiam abafar o que era dito. Bruna era franca com sua amiga, revelando seus verdadeiros sentimentos e confirmando o que Carolina já suspeitava havia muito tempo. Sim, Bruna estava com o pai de Carolina apenas por interesse, pelo dinheiro e pelo apartamento. E sim, a filha do marido a irritava profundamente, a ponto de Bruna ranger os dentes. Mas isso não importava para ela. Carolina logo cresceria e sairia de casa para estudar em outra cidade. Seu pai estava sempre viajando. Então, Bruna e Melissa viveriam como rainhas. Luciana parecia concordar com tudo e apoiava Bruna em suas intenções. Pelo menos, essa era a impressão que Carolina tinha ao ouvir essas conversas. Como eu gostaria que eles simplesmente desaparecessem, ele e sua filha selvagem, Bruna dizia ao telefone, um dia, sem perceber que Carolina estava ouvindo. Assim, eu e Melissa ficaríamos sozinhas neste apartamento. Isso seria felicidade. Essas palavras deram arrepios em Carolina. Sua madrasta desejava que ela e seu pai desaparecessem da face da terra para que ela pudesse viver com sua filha, sozinhas e confortáveis no apartamento. E, enquanto isso, seu pai olhava para Bruna com olhos apaixonados, considerando-a uma mulher gentil e carinhosa. Felizmente, também havia momentos bons na vida de Carolina. Algumas horas a cada dia de semana, ela ficava sozinha em casa. Bruna trabalhava até às 18 horas, e Melissa ia para a aula de dança às 16 horas. Bruna insistia que sua filha fizesse aulas de coreografia, afinal, homens ricos prestam atenção em mulheres graciosas e com boa forma, dizia Bruna.
Portanto, ela considerava a dança uma necessidade para sua filha desde a infância. Essas poucas horas de solidão eram os momentos que Carolina mais aguardava ansiosamente. Ela podia fazer o que realmente gostava. Mas, às vezes, algo atrapalhava seus planos. Como agora. Carolina achava que ainda teria bastante tempo para fazer outra aula online. Ela tinha descoberto um curso de canto de uma cantora famosa na internet há alguns meses e imediatamente percebeu que era exatamente o que precisava. A garota se lembrou de sua paixão por cantar e de seu sonho de brilhar nos palcos. Mesmo sabendo que, aos 15 anos, talvez estivesse começando tarde, Carolina entendia que a maioria das cantoras de sucesso começava cedo. Ainda assim, as aulas de canto lhe traziam um prazer incomparável. Ela aprendia a respirar corretamente, atingir notas difíceis e novas técnicas de canto. Embora tivesse aprendido algumas coisas por conta própria, essa cantora que oferecia o curso gratuito ensinava muito mais. Carolina só praticava quando estava sozinha em casa. Era tímida na frente de Melissa, de seu pai e, especialmente, de Bruna. Eles não aprovavam seu hobby, considerando-o tolo e sem sentido. Hoje, Carolina mal podia esperar para que sua meia-irmã saísse para a aula de dança. Ela tinha acabado de abrir o site com o curso em seu laptop quando ouviu o som irritante da chave girando na porta e a voz descontente de Bruna. "Por que você ainda não tirou o lixo?" Como se a filha preciosa dela não pudesse ter levado o saco de lixo a caminho da aula de dança. Carolina suspirou profundamente. Bruna provavelmente teve um dia curto no trabalho e apareceu mais cedo do que o habitual. Bem, seus planos para hoje teriam que mudar. "Eu vou tirar o lixo", respondeu Carolina. A confusão começou quando eles menos esperavam. Certa manhã gelada de fevereiro, o pai de Carolina partiu para mais uma viagem. Como de costume, Carolina foi até a porta para se despedir dele. Anos atrás, Bruna e Melissa sempre acordavam para abraçar o chefe da família e desejar-lhe uma boa e tranquila jornada, mas isso já não acontecia há muito tempo. Agora, Bruna preferia não interromper seu sono, e Melissa seguia nesse hábito. Claro, Carolina entendia o que estava acontecendo. Bruna estava lentamente abandonando sua fachada de perfeição. No início, ela se esforçava para parecer a esposa ideal aos olhos do pai de Carolina, carinhosa, dedicada e trabalhadora. Mas agora que ele estava completamente fisgado, não havia mais necessidade de fingir tanto. "Ah, deixe ela dormir um pouco mais", o pai de Carolina lhe disse gentilmente quando ela tentou chamar a atenção dele para o comportamento de Bruna. "Ela está cansada do trabalho e das tarefas de casa. Você sabe como é importante uma boa noite de sono. Eu posso sair sozinho, não precisa se preocupar." Mas Carolina sempre insistia em se despedir dele. Quando a porta se fechava atrás de seu pai, seu coração se apertava. Mais uma vez, ela teria que viver sob o comando de sua madrasta malvada. Quando seu pai estava em casa, Bruna conseguia se controlar um pouco, mas sem ele, Carolina sabia que os dias seriam longos. Ela mentalmente desejava que o tempo passasse mais rápido, para que seu pai voltasse logo. Naquela manhã de fevereiro, o pai de Carolina a abraçou como de costume. A garota respirou o perfume familiar e reconfortante dele, uma mistura de colônia, fumaça de tabaco e óleo diesel. Era o cheiro favorito dela, que a acalmava e a fazia se sentir segura. "Você está crescendo rápido, minha menina", disse seu pai, balançando a cabeça. "Já está virando uma mocinha. Quando eu voltar, vou levar você e a Melissa para comprar roupas novas. Está na hora de atualizar o guarda-roupa para a primavera." Carolina sorriu. Seu pai sempre tentava ser justo com ela e Melissa. Se comprava algo para sua filha, também comprava para a filha de Bruna. Se planejava renovar o guarda-roupa de Carolina, comprava algo para Melissa também. Mas, no fundo, Carolina sentia que seu pai amava mais, e isso a deixava feliz. Pelo menos, ela não sentia o tormento do ciúme. "Volta logo, papai", Carolina pediu. "Não posso, querida. Você sabe que estamos indo para o norte. Será uma longa e difícil jornada. Então, demore o quanto precisar, mas tenha cuidado, está bem?" "Não se preocupe, Carolina. Tenho muita experiência e sempre sou cuidadoso." Quando a porta se fechou atrás de seu pai, um arrepio percorreu a espinha de Carolina. Ela se encolheu no cobertor pendurado sobre seus ombros magros. Algo a deixava inquieta.
Tudo parecia normal, mas ao mesmo tempo, havia algo estranho. Carolina de repente percebeu que eles nunca falavam sobre os perigos do trabalho de seu pai antes de ele partir, mas, dessa vez, ela havia pedido que ele tivesse cuidado, como se algo ruim estivesse para acontecer. A garota se arrependeu de não ter dito o quanto o amava. Seu pai deveria voltar em 2 semanas, e eles se falavam todos os dias. Ele contava sobre os lugares pelos quais estava passando e mostrava belas fotos. Carolina adorava essas imagens das viagens dele. Ela mesma não havia visitado muitos lugares, mas seu pai viajava por quase todo o país. Às vezes, Carolina se sentia como se estivesse viajando com ele, tão detalhadas eram suas descrições das aventuras, completas com vídeos e fotos. Seu pai deveria voltar em 2 semanas, mas foi trazido de volta à cidade muito antes disso. Algo que Carolina temia havia acontecido, algo que ela evitava pensar, sempre afastando os pensamentos ansiosos. Agora, tinha acontecido. Foi um acidente comum. Um caminhão invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo do pai de Carolina. A colisão foi forte, mas ambos os motoristas foram salvos, apenas porque os veículos eram resistentes e grandes. No entanto, os dois ficaram gravemente feridos. Bruna recebeu a notícia alarmante por meio dos colegas do pai de Carolina. Era uma manhã cedo, e o apartamento estava na habitual correria matinal. Bruna estava se preparando para o trabalho, enquanto Carolina e Melissa se arrumavam para a escola. Vamos logo, vocês estão lerdas como lesmas, Bruna gritou para as meninas. Carolina, você ficou acordada até tarde de novo, não foi? Ok, se fosse algo educativo, mas provavelmente era aquela bobagem sobre cantores que ninguém conhece. Carolina corou até a raiz dos cabelos e, mais uma vez, sentiu-se culpada, como se ler revistas com biografias de cantores pop de outras eras fosse algo terrivelmente vergonhoso. Então, o celular de Bruna vibrou em sua mão. A mulher olhou para o aparelho com irritação, murmurando: "Quem precisa ligar a essa hora? Já estamos todos atrasados." No instante seguinte, a expressão de desprezo de Bruna desapareceu. Ela engasgou, colocou a mão sobre a boca e empalideceu. Melissa não percebeu, ainda procurando em vão por 2 pares de meias que combinassem no cesto de roupas. Mas Carolina, com um instinto interior, sabia que algo estava errado. Algo havia acontecido com seu pai. Como assim? A voz de Bruna, geralmente firme e decidida, tremia levemente. O que aconteceu com ele? Como ele está? Melissa finalmente olhou para cima, interessada no que sua mãe estava dizendo. Bruna continuou ouvindo a pessoa do outro lado da linha, fazendo perguntas ocasionais: onde ele estava, quão graves eram os ferimentos e qual era o prognóstico. Finalmente, Bruna encerrou a ligação e caiu, exausta, na cadeira mais próxima. O que aconteceu? Perguntou Carolina, com medo de ouvir a resposta, mas precisando saber. Seu pai sofreu um acidente de carro. Ele está ferido, mas está vivo. Ele está na UTI de um hospital próximo de onde o acidente aconteceu. Vamos lá, exclamou Carolina, com lágrimas brotando em seus olhos imediatamente. Ela não conseguia acreditar no que Bruna acabara de dizer. Era assustador imaginar seu pai em uma cama de hospital, com a cabeça coberta de bandagens, machucado e provavelmente conectado a várias máquinas. Não vamos a lugar nenhum por enquanto, Bruna balançou a cabeça. Não adianta. Eles não vão nos deixar entrar na UTI. Assim que ele estiver estabilizado e transferido para o hospital local, então vamos visitá-lo. Ele está gravemente ferido? Ainda não está claro. Os médicos não deram um prognóstico específico, mas dizem que ele vai sobreviver. Ele vai viver. Essas palavras deram a Carolina um fio de esperança de que tudo acabaria bem. Ela não podia suportar a ideia de ficar sozinha no mundo. Bruna e Melissa não contavam. Nesse dia, Carolina não foi à escola. Bruna deixou ficar em casa, percebendo que a menina não conseguiria se concentrar nas aulas de qualquer forma. Melissa também queria faltar, mas Bruna não permitiu. Melissa, relutantemente, obedeceu. Ela estava em maus lençóis recentemente. Bruna fora chamada à escola devido às faltas constantes de Melissa, e quase a transferiram para uma escola especial. O pai de Carolina interveio, usou suas conexões e até ofereceu presentes.
Tula, como amiga de longa data, também ajudou, e, no final, Melissa permaneceu na escola, sob a condição de que não faltaria mais. Quando Tula soube o que tinha acontecido com o pai de Carolina, imediatamente se ofereceu para levá-la à cidade onde ele estava internado. Bruna disse que não vão nos deixar entrar na UTI, comentou Carolina. Vão sim, respondeu Tula, com confiança. O que importa é ter vontade. Você está comigo? Claro. Carolina foi com Tula, apesar do descontentamento de Bruna. Para que incomodar um homem doente à toa? Vocês só vão trazer mais germes para a UTI, como se ele já não tivesse problemas suficientes, murmurou Bruna. Mas naquela noite, Carolina ouviu Bruna conversando com Luciana. Você acredita nisso? Essa Tula vai até a cidade para vê-lo e ainda leva a menina junto. Eu, a esposa legal, sou mais indiferente que uma amiga de infância. Isso não é certo, não é? Sim, claro, Luciana, aposto que ela só quer me fazer parecer mal diante dele e da menina. Olhe quem realmente se importa e quem só está, e eu tenho um emprego, sabia? Não posso largar tudo para ficar com ele. O mundo não gira em torno de uma pessoa só. Carolina queria invadir o quarto e gritar que Tula também tinha um trabalho e que ela, Carolina, também tinha estudos. Mas, se uma pessoa é importante para você, você sacrifica seus próprios compromissos para estar presente. Isso é ser humano. Mas Bruna, é claro, estava apenas inventando desculpas porque não amava o pai de Carolina, e nunca amou. O que ela temia não era a saúde dele, mas a perda de uma fonte de renda. Seu coração, no entanto, não doía por ele. E Carolina, é claro, não discutiu com Bruna. Era inútil conversar com ela, e não havia razão para brigar. As coisas continuariam como estavam. A viagem à cidade onde seu pai estava internado foi um grande choque para Carolina. Até ver o pai no hospital, ela se convencia de que não era tão ruim assim. Ou melhor, queria acreditar nisso, então convencia a si mesma de que ele se recuperaria rapidamente e voltaria a ser como antes. Mas, quando ela o viu deitado na cama do hospital, percebeu que a recuperação seria lenta, se é que algum dia ele voltaria a ser o mesmo. Os olhos de seu pai estavam rodeados de círculos profundos, azulados e negros, cobrindo metade de seu rosto. Seu nariz estava inchado, os olhos, inchados, e todo o corpo estava envolto em bandagens, com manchas de sangue ou iodo visíveis através delas. Quando ele viu Tula e Carolina, tentou sorrir. Mas não conseguiu. Ele queria falar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Ele tem um tubo, explicou a enfermeira. Sem ele, ele não pode respirar, e, com ele, é quase impossível falar. Dê tempo, sua fala vai voltar. Mas não era só a fala que estava comprometida. Seu pai não podia se mover. Aquele homem que, uma semana atrás, parecia uma rocha para Carolina, agora parecia tão confuso e indefeso que a menina desabou em lágrimas. Ela chorou de medo, de dor e de pena por seu pai. Tula abraçou a menina com uma das mãos, enquanto a outra acariciava suavemente o ombro de seu pai. Então, veio a conversa com o médico. Ele era um homem jovem, de atitude propositalmente distante. Bem, o que posso dizer? Por acaso, você é a esposa do paciente? Tula hesitou e, então, assentiu. Mais tarde, ela explicou a Carolina que isso era necessário, pois os médicos geralmente só falam com parentes dos pacientes. Se Tula tivesse admitido ser apenas uma amiga de infância, provavelmente teriam sido expulsas do quarto. Carolina, embora fosse parente, ainda era menor de idade, e Tula, tecnicamente, era uma estranha. Esposa, então, disse o médico, balançando a cabeça. Bem, você deveria saber toda a verdade. Seu marido vai sobreviver. Estabilizamos os sinais vitais dele, e logo o transferiremos para casa. Bem, para o hospital local, por enquanto, para tratamento adicional. Eles lhe darão mais detalhes lá. Mas, prepare-se para receber um homem incapacitado. É uma situação sem esperança. Tula ofegou. Ele nunca reclamou da saúde dele. Ele era forte, atlético. É por isso que ele sobreviveu, o médico respondeu. Mas o cérebro foi danificado. As funções motoras estão afetadas. É uma situação muito delicada.
Talvez os médicos locais possam fazer algo por ele, mas duvido muito. Eu fiz tudo o que tinha que fazer. Tirei seu marido da beira da morte. Carolina desabou. Tudo o que ela temia estava se concretizando. Além de não poder falar, o pai de Carolina também não conseguia se mover. Aquele homem que parecia uma rocha, uma semana antes, agora estava irreconhecível, indefeso e vulnerável. A menina, que sempre viu o pai como seu apoio, desabou em lágrimas. Tula abraçou e tentou acalmá-la, enquanto também acariciava o ombro do pai de Carolina. Aquele momento marcou o início de uma fase dolorosa para Carolina, repleta de incertezas. Alguns dias depois, o pai foi transferido para o hospital local. Carolina o visitava durante o horário de visitas, mas Bruna parecia menos interessada. Embora ela fosse à visita, era evidente que não se importava de verdade com o estado do marido. Mantinha uma postura fria e distante, adotando uma atitude de esperar para ver como ele evoluiria. Ela não o afastava, mas também não mostrava muito afeto. O estado do pai de Carolina começou a melhorar lentamente. Os hematomas assustadores em seu rosto começaram a desaparecer, e as fraturas estavam cicatrizando. O tubo de respiração foi removido, e ele finalmente podia respirar sozinho e até falar com Carolina. Felizmente, suas funções cognitivas estavam intactas. Ele falava coerentemente, se lembrava de tudo e compreendia o que estava acontecendo. No entanto, o movimento ainda era um grande problema. Ele não conseguia mover o braço ou a perna. O corpo está bem, explicou o médico que o tratava, um homem com olhos marcantes, claros e atentos. Nós podemos reparar o corpo, mas, conforme o tempo passa, as chances de recuperação diminuem. Chances? Bruna perguntou, preocupada. A mesma pergunta ecoava na mente de Carolina. Há uma chance, continuou o médico. Existe um neurocirurgião na capital que lida com casos complicados como esse. Ele é o único no país. Talvez ele possa ajudar. Mas... Bruna interrompeu, impaciente. Isso requer uma quantia substancial de dinheiro, completou o médico. Esse tratamento não é coberto pelo seguro. É considerado uma técnica experimental. Quanto dinheiro? Bem, eu não posso dar um valor exato agora. Se quiser, posso entrar em contato com o centro médico e obter as informações. Em 2 dias, posso fornecer o valor exato. Carolina voltou para casa animada naquele dia. Parecia que uma solução havia sido encontrada. Se havia um cirurgião capaz de ajudar, mesmo que fosse o único no país, significava que seu pai poderia ser curado, que ele voltaria a ser saudável e forte como antes. Nos 2 dias seguintes, Carolina mal conseguia conter sua ansiedade. Quando o dia chegou, Bruna foi ao hospital sozinha. Ela não levou Carolina, dizendo que a conversa seria séria demais para uma criança. Carolina tentou argumentar que tinha 15 anos, não era mais uma criança, mas Bruna foi firme. Quando voltou do hospital, o rosto de Bruna estava rígido. Não vai dar, disse Bruna, balançando a cabeça. Por que não? Carolina se apressou a perguntar. O cirurgião não quis fazer a cirurgia, Bruna respondeu friamente. Ele disse que o caso do seu pai é sem esperança. Aquela notícia caiu como uma bomba para Carolina. O mundo ao seu redor parecia desmoronar. Suas pernas tremiam, e ela mal conseguia ficar de pé. Retirou-se para o quarto, enterrou o rosto no travesseiro e chorou até ficar sem forças. Ela havia depositado tantas esperanças naquele neurocirurgião, imaginando seu pai curado, caminhando ao seu lado novamente. Mas agora tudo parecia perdido. Naquela mesma noite, Carolina, sem querer, escutou uma conversa entre Bruna e Luciana. Ela não gostava de ouvir escondida, mas as paredes do apartamento eram finas demais para evitar. Você não vai acreditar quanto ele cobrou, exclamava Bruna. Adivinha? Mais. Eu teria que vender o apartamento para cobrir os custos. E os resultados nem seriam tão impressionantes. Ele até ficaria melhor, mas não o suficiente. Então, sabe o que fiz? Disse a todos que o cirurgião recusou o caso. Como se eu fosse vender o apartamento e depois viver onde? Não, obrigada. A raiva ferveu dentro de Carolina. Bruna havia mentido para ela.
O cirurgião não tinha recusado o caso, apenas cobrou uma quantia significativa de dinheiro. E Bruna, em vez de lutar pelo pai de Carolina, decidiu manter o apartamento, que nem era dela, não ainda. Ela havia decidido o destino de seu pai sem consultá-lo, sem consultar ninguém. Carolina ficou furiosa. No dia seguinte, a situação piorou. Bruna começou a falar sobre mandar o pai de Carolina para um lar de idosos, especializado em cuidar de pessoas com deficiências graves. Quando Carolina soube disso, sua raiva cresceu ainda mais. Ela não poderia permitir que seu pai fosse abandonado assim. Nós vamos vendê-lo, disse Bruna friamente. É melhor assim do que cuidar de um homem de cama ou viver em quartos alugados. Não! Carolina gritou. Eu não vou deixar você fazer isso. Nós precisamos vender o apartamento e salvar meu pai. Bruna riu com desdém, seus olhos cheios de maldade. Você não entende nada da vida, criança. E mesmo que você insista, ninguém nos deixaria vender o apartamento. Existem duas menores registradas aqui, você e Melissa. Isso seria ilegal. Carolina se retirou, cheia de raiva e desespero. Ela sabia que Bruna não desistiria facilmente. A batalha estava apenas começando, e Carolina estava determinada a lutar pelo seu pai. Carolina, ainda furiosa e devastada com a recusa de Bruna em vender o apartamento para custear o tratamento de seu pai, correu até Tula em busca de conselhos. Ao chegar à casa de sua professora, ela desabou, contando tudo o que havia descoberto e o medo de que Bruna colocasse seu pai em um lar de idosos. Ele pode ser curado, soluçou Carolina. Mas a Bruna não quer gastar o dinheiro. Ela prefere que ele vá para um lugar onde possa esquecê-lo. Tula ouviu atentamente, seu olhar se tornando mais sério a cada detalhe que Carolina revelava. Após um longo silêncio, Tula falou. Nós não vamos deixar isso acontecer, Carolina. Eu já fui ao hospital e conversei com os médicos. Existe uma chance real de ele melhorar. E, para isso, precisamos agir rápido. Mas como, Tula? A quantia é muito alta, e Bruna jamais concordará em vender o apartamento. Eu decidi vender o meu apartamento, disse Tula calmamente. Eu já o coloquei à venda. Não será o suficiente para cobrir tudo, mas será uma ajuda inicial. E também, eu já entrei em contato com uma instituição que arrecada fundos para cirurgias de pessoas doentes. Eles podem nos ajudar. Carolina ficou boquiaberta, sem acreditar no que estava ouvindo. Tula estava disposta a vender a própria casa para ajudar seu pai. Aquela era uma atitude que Carolina jamais esperava de ninguém, mas era exatamente a solução que ela tanto precisava. As lágrimas voltaram a cair, mas desta vez, eram de gratidão. Com a venda do apartamento de Tula e a arrecadação de fundos, uma parte considerável do valor necessário foi reunida, mas ainda faltava muito. Carolina se viu em um dilema, já que a campanha de arrecadação não estava progredindo tão rápido quanto esperavam. A cada dia que passava, a condição do pai se tornava mais crítica, e o tempo estava contra eles. Foi então que Carolina teve uma ideia desesperada. Desde que começou a frequentar as aulas de canto online, ela sabia que tinha talento. Decidiu que usaria essa habilidade para levantar o restante do dinheiro. Após consultar Tula, Carolina começou a trabalhar em um restaurante local como cantora. Mesmo sendo menor de idade, Tula convenceu os donos do estabelecimento de que Carolina poderia trabalhar por algumas horas. As gorjetas eram boas, e Carolina se dedicava ao máximo. As apresentações no restaurante foram o começo de sua sorte. O trabalho árduo e o talento de Carolina chamaram a atenção de um produtor famoso que estava de passagem pela cidade. Impressionado com sua voz, ele ofereceu a ela uma oportunidade única, participar de um show de talentos em rede nacional, com um prêmio em dinheiro que poderia cobrir o tratamento de seu pai. Determinado a vencer, Carolina colocou toda a sua energia nos ensaios. Tula acompanhou à capital, onde Carolina se preparou para a competição. Após semanas de treinos e apresentações exaustivas, Carolina finalmente chegou à final do programa. E, para sua alegria, ela venceu. Com o prêmio em mãos, o restante do dinheiro foi reunido, e a cirurgia do pai de Carolina foi finalmente marcada. A cirurgia foi um sucesso, e a recuperação do pai de Carolina surpreendeu até mesmo os médicos. Embora o processo tenha sido lento, ele gradualmente recuperou os movimentos das mãos e pernas.
Em poucos meses, já conseguia andar com a ajuda de uma bengala, e os médicos estavam otimistas quanto à sua recuperação total. Enquanto isso, a vida de Carolina também mudava rapidamente. Seu sucesso no show de talentos trouxe inúmeras oportunidades. Ela assinou um contrato com uma gravadora, e sua carreira como cantora começou a decolar. Mas, apesar de todo o sucesso, sua prioridade era a família. Bruna, por outro lado, não teve a mesma sorte. Quando o pai de Carolina se recuperou, ele decidiu se separar de Bruna. Finalmente percebendo os motivos egoístas dela, ele pediu o divórcio. Bruna e Melissa voltaram para o pequeno apartamento que dividiam antes de conhecer o pai de Carolina, e sua vida de conforto terminou ali. Com o tempo, o pai de Carolina e Tula, que sempre esteve ao lado da família, acabaram se apaixonando e decidiram morar juntos. O pequeno Tomás, o meio-irmão de Carolina, chegou logo depois, trazendo ainda mais alegria à família. Carolina continuou sua carreira de sucesso, mas sempre voltava para casa, para o calor e o amor de sua nova família. Sua vida agora era completa, ela tinha um pai saudável, uma carreira promissora e uma família que a amava incondicionalmente. Carolina finalmente pôde olhar para o futuro com esperança e felicidade, sabendo que, apesar de todas as dificuldades, havia encontrado seu caminho e salvado a pessoa que mais amava no mundo. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.